A paz do Senhor a todos, queridos. Vem por intermédio desse vídeo mais uma vez fazer o nosso devocional da semana, né? E da lição de número 6, da data do dia 2 de maio do ano de 2023, da lição Pais zelosos e filhos rebeldes, né? Lição esta que faz parte do segundo trimestre do ano de 2023. Então, aqui na leitura da nossa terça-feira, que está em 2 Timóteo 3, 16 e 17, gostaria de estar lendo juntamente com os amados, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O 17 diz assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então, se a gente pegar o versículo 14 desse texto aqui, vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeu e que foste inteiramente sabendo de que o tens aprendido, e que da tua mocidade sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui Paulo instrui a Timóteo, lembra ele, né, que ele aprendeu, que ele foi bem instruído, né? A gente sabe que Timóteo, né, ele foi bem instruído, né, espiritualmente por sua mãe, por sua avó, e era muito querido, né, entre os membros da igreja primitiva, né? Tinha uma boa conduta entre os irmãos, né? Então, a gente entende que ele tinha que dar sequência nesse ensinamento, nesse aprendizado, para ele continuar sendo um bom exemplo. Então, essa lição a gente vai falar de pais zelosos e filhos rebeldes. E o texto áureo vai dizer: vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E aqui, quando faz menção no verso 16, está falando: toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quando a inspiração ela vem de Deus, né, ela tem direção e ela tem um objetivo. E é proveitoso. Tudo que Deus faz é perfeito e tem um objetivo. Nada que Deus faz é em vão. Tudo que Deus faz tem propósitos, né? E aqui a Bíblia fala, né, que Paulo, falando aqui a Timóteo, vai dizer que ele sabe as sagradas letras ali desde a sua mocidade, desde a sua infância, né? Provavelmente a sua avó e a sua mãe o ensinou desde pequeno, e ele cresceu com esses ensinamentos, e com certeza ele, na sua sabedoria, provém desses ensinamentos. E então, quando a gente fala que a Bíblia é inspirada e proveitosa, né, ela é usada na área do ensino, né, para ensinar, para redarguir, ou seja, para dar argumentos, para que você venha não somente ensinar, mas que você também venha justificar o motivo pelo qual você acredita, pelo qual você segue, para corrigir, porque ela dá instruções, né? Instruir o pai como ele deve se comportar com os filhos, como os filhos devem se comportar com os pais, como o marido deve se comportar com uma esposa, como a esposa deve se portar ao marido. São temas que são abordados através da palavra, né? Então ela é apta para isso, né? Para corrigir quando estamos errados, para nos dar um norte, né? A gente precisa de um norte. E quando a gente se baseia na vontade de Deus, e quando a gente se baseia na palavra de Deus, a gente sabe que a gente sempre está pautado pelo querer de Deus. Então, por mais que a gente sabe que a lei, como diz a palavra, ela não é para aqueles que são certos, né? Mas assim para aqueles que são falhos. A mesma coisa para os médicos. Por quê? Porque a lei é para dar parâmetros, para que a pessoa ela venha caminhar e não venha se desviar do caminho, né? Então ela tem o poder de corrigir.
né? E para instruir em justiça, como diz a palavra. É uma palavra muito importante, que a gente pode ser instruído de várias formas, né? Mas quando a gente fala instruir em justiça, praticar justiça, é saber aonde termina o seu direito e começa o direito do seu próximo. É o saber aquilo que cabe a você e aquilo que cabe ao seu próximo. É saber reconhecer tudo aquilo que Deus faz por nós. É saber reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz, né? Isso é justiça, né? Entender como que Deus ele se porta, né, diante das nossas adversidades, né? Como que Deus ele muitas vezes ele nos prova, mas também ele nos dá condições de vencer, porque ele é justo, né? Nos prova na medida que possamos suportar, né? Então, quando a gente fala aqui, né, que a Bíblia é o fundamento da educação dos filhos, né, ela tem uma fonte de sabedoria, né? E a Bíblia nos instrui a ensinar o filho no caminho que deve andar. E até quando ele crescer e ficar velho, ele não vai se desviar desse caminho, né? Então ele vai ter plena consciência. Então a criança é um HD virgem, onde a gente coloca as primeiras informações lá é servir a Deus, né? A gente sabe que na cultura judaica é assim, né? Eles instruem os filhos ali desde pequeno, para que quando eles cresçam, né, eles venham a ter todo o conhecimento da palavra, que eles venham guardar e carregar com eles, né? Essa foi a instrução lá, quando Deus ele tira o povo do deserto, tira o povo do Egito, ele pede que os pais contem aos seus filhos os seus feitos, como que Deus tirou ele com o braço forte ali do Egito, e para os pais sempre lembrarem. Então a função do pai é lembrar das leis, dos preceitos de Deus, para que o homem possa caminhar, ser bons homens, né? E bons servos do Senhor, e fazer e praticar a sua obra com primazia, né? E como diz aqui no verso 17, para que o homem de Deus seja perfeito, que sejam homens e mulheres de Deus perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Tudo que você vai fazer, você precisa ser instruído. Você vai ser um profissional de uma área, você precisa entender daquela área. Para você, né, ser um servo de Deus, você precisa ser bem instruído dentro da palavra de Deus. E ela tem todo o poder para nos instruir em sabedoria e em justiça. Amém? Gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade e fazer uma oração por mim, por você e por sua família. Soberano Altíssimo e Eterno Deus, Deus poderoso, somos gratos, Pai, por essa rica oportunidade, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez, ó Pai, grandemente, ó Pai, nessa escola bíblica dominical, onde possamos, ó Pai, aprender mais da Tua palavra. Abençoa nossos irmãos que estarão ouvindo, Senhor meu Deus, e que estarão guardando essa palavra em seus corações. Assim te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.